Muito bom dia, amigos e amigas, povo e povo, eu sou Daniel Nonato. Lembrando que hoje, domingo, dia 17 de julho de 2021, sempre fico pensando qual mês estamos, junho ou julho, eu fico sempre perguntando para mim mesmo que dia nós estamos, que mês nós estamos, porque a gente está num corre-corre danado. Lembrando que hoje estou de plantão no trabalho, então vamos passar rapidinho aqui para falar com vocês. Talvez depois desse horário eu só tenha para falar com vocês depois das 10 da noite, já que o nosso plantão inicia daqui a pouquinho e somos até as 10 da noite preocupados na missão lá, cuidando do nosso trabalho. Lembrando que o domingo de hoje é um domingo, essa semana, por exemplo, tivemos alguns fatores, né? Primeiro, tivemos lá no domingo passado aquela notícia na TV Globo para nós depois, sobre o assassinato, né, do Marcelo Arruda. Depois tivemos durante a semana a notícia que um policial militar, por motivos que não se sabe ao certo, executou toda a família, né? Até o filho de 4 anos. Isso é algo que nos assusta, algo que nós devíamos ficar cada um preocupado e se perguntando, né, o que está fazendo, o que fez esse homem, essa pessoa a tomar essa posição. Uma das coisas que mais eu fico indignado, não é nem pelo fato da morte somente, mas é como que proporção que tomou, porque a preocupação de uns e outros em colocar esse homem como apoiador de certo candidato é algo assustador. A gente também se preocupa também em olhar também quando aconteceu a semana de um homem, né, um cidadão médico, né, anestesista. Ele usou, né, de má fé do seu trabalho, da sua função, do seu serviço, e ele usou de violência sexual contra uma mulher em trabalho de parto. Aí vale a pena a pergunta, né, de um amigo que colocou lá no Facebook, depois para nós, Facebook, que a pessoa colocou lá, a mulher não estava com roupa curta, ela não estava dando sinais que aceitava algum tipo de relação sexual com aquele homem, a mulher não estava bebendo na balada, enchendo a cara, desculpe pelo termo aí, ela não estava em situação nenhuma desse tipo. Um homem, na sua natureza canária, covarde, vai até essa mulher e a viola de forma muito covarde e viola isso de forma pública perante colegas, né, colegas de trabalho na sala e durante um atendimento médico, algo que nós devíamos ficar indignados, e isso não tem nem que ver quem ele apoia como candidato, sim que ele é um canária e a prisão para ele é o local onde ele tem que estar. Mas começa aí a discussão, se falar que não, porque ele tem problema mental, porque ele tem dificuldade, não sei do que. Resumindo, a gente não vai entrar para julgar ou condenar ninguém, mas se errou, tem que pagar pelos seus erros. A gente não pode ser conivente com esse tipo de situação. Como também no caso lá do Marcelo Arruda, né? Ele estava lá na festa dele, 50 anos. Eu falei semana passada aqui com vocês, no domingo passado, eu falei sobre o uso, né, da coisa em si. E aí eu falava sobre o uso do drone com a bomba de fezes que foi colocada aqui na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Também o uso de pesticida lá em Uberlândia e outras coisas que acontecem que se atenta contra quem apoia o futuro candidato à presidência do PT, o Lula. Aí a gente fica indignado. A gente fica muito indignado porque a gente fica limitado. Eu falei isso ontem também, no nosso encontro, eu falei ontem sobre isso. A gente fica limitado a uma situação de vida, algo que nós devíamos ficar indignado. O meu direito de manifestar meu apoio político não é mais direito que o direito do outro. Como também o direito do outro é mais direito do que o meu. Mas aí parece que uns e outros estão vendo isso. Essa semana, por exemplo, também está aqui no meu lado aqui, ó, a bandeira do Brasil. Uma juíza colocou uma posição proibindo o uso da bandeira do Brasil para fins políticos. Eu concordo com ela. Alguém colocou, não, porque ela proibiu o uso da bandeira do Brasil na comitiva do Bolsonaro, sei lá, do presidente da República. Senhores, eu concordo com ela. A bandeira do Brasil ela não tem que ser usada como símbolo de um grupo partidário. Ela é uma bandeira, é um símbolo de um povo. Eu não posso assumir para minha bandeira, a bandeira do Brasil que eu tenho na minha casa, tanto aqui no nosso escritório, também lá no nosso quarto, também tem a bandeira do Brasil. Na minha casa lá em Nova Iguaçu ficava na sala exposta aqui
que aqui em Japeri eu já não deixo na sala, até para evitar conflitos, né? A gente tem aqui pessoas que acreditam, que concordam, que não concordam. Na minha casa é diferente. Mas nesse sentido eu concordo com a juíza, porque existe aí um roubo, e eu vou usar a palavra roubo como base, um roubo e apropriação indevida de um símbolo nacional. Como se apropriaram da bandeira, da camisa da seleção brasileira. Eu nem gosto de usar mais a camisa da seleção, eu não gostava de usar, né? Porque eu via o uniforme de trabalho dos jogadores. Eu até uso a azul, eu gosto da cor azul, até porque hoje eu estou de azul. E a gente via isso, o uso, né, da bandeira do Brasil como um instrumento, né, ideológico. Isso é ruim, isso é ruim. E eu fico olhando também, essa semana morreu aí, né, o presidente, o coordenador, sei lá, o rei, herdeiro, o príncipe herdeiro da Casa Bragança, da Casa do Reino de Bragança, bisneto da princesa Isabel, né, que ele tinha 84 anos, alguém botou lá, viva a monarquia, a monarquia. Gente, nós não temos mais monarquia, acabou a monarquia. E a gente vê claramente, até mesmo seminaristas, aí eu falo claramente seminaristas e padres, né, defendendo a monarquia, porque eu falei assim, não tem sentido essa defesa, mas houve também essa semana, mas é aquilo, é um bate-papo, aqui já passamos de 6 minutos, só para a gente poder se situar para entrar no evangelho de hoje. Lembrando que nós estávamos desempregados até o dia 5 de julho, então graças aos amigos estamos trabalhando, obrigado a você, né, que está aí torcendo por mim. Toda vez eu falo isso, já falei isso no vídeo retrasado, no vídeo passado, todo vídeo que eu entro eu falo, estou trabalhando, carteira assinada. É algo que eu estou comunicando a todo mundo, até porque as pessoas me perguntam, como é que está você, já conseguiu trabalho? Eu agradeço os amigos que me ligam, que perguntam. Outro dia um amigo me ligou, ficamos quase 1h30 no telefone, que a gente quando começa a falar no telefone parece que o assunto rende. Então corre da vida, ainda estou me adaptando ainda, então há muitas coisas ainda não consegui ainda me adequar, ainda estou aprendendo. Entendeu? Então a gente vai olhar para a realidade hoje e vai olhar claramente que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, né, não é a comissão como alguém colocou aí alguma coisa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, do Bispo Católico para ser mais exato, ela fez um manifesto lá em 22 de abril falando sobre o não uso da violência, né? A gente já estava falando isso, sobre a necessidade de não se usar de violência, de tomar cuidado com o uso da violência. Então, a gente fez uma postagem lá no nosso blog, então você vai ver aí denonato.blogspot.com, aí esse nosso blog, ele traz pra gente aí essa matéria, tá lá, nós publicamos esses dias, dia 12, para ser mais exato, foi dia 12, publiquei no dia 12, a carta, né, até para a gente poder refletir. E nos traz a uma reflexão sobre as nossas escolhas e sobre as nossas opções, pois os corpos das vítimas da violência clamam por justiça. Tivemos aí no mês passado, né, a morte de Dom e de Felipe, né? A gente lembra esse caso aí, né, do Dom Felipe e Bruno, se eu estiver errado, não briguem comigo, estou lembrando só, pessoas que lutavam pelo povo indígena, pelos povos originários, e aí no final da história acontece essa fatalidade. Também esse mês estamos aí celebrando, né, o mês de orgulho LGBTQI, a mais, e alguém já me perguntou, você é a favor dos gays? Eu falei, sou a favor da vida, né? E a vida de todos, independente se você é hétero, ou você é homo, se você é pan, se não interessa, bi, não interessa, a favor da vida, e o respeito às escolhas alheias, à vida do outro, né? A gente tem que entender isso. E aí alguém me falar outro dia, você tá falando aí demais, que eu acho que você tem que entender, que você tá defendendo que o uso do banheiro... Gente, a discussão não é o uso do banheiro por homens e mulheres, a discussão é a falta de respeito para com o próximo. E aí entra no evangelho de hoje. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. E a primeira leitura, para a gente não esquecer, é Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 10. E o salmo é o salmo 14, entre parênteses, salmo 15, com o refrão: quem habitará o Senhor no vosso santuário. E a segunda leitura é Colossenses capítulo 1, versículos 24 ao 28. Interessante que o evangelho de hoje nos convida a acolhimento e também a hospitalidade. A leitura nos sugere um reconhecimento também da vontade e do projeto de Deus. Aqui nós temos um relato entre Marta e Maria, né? O fato interessante é que Marta,
Marta tenta o tempo todo questionar por que Maria está aos pés de Jesus. O problema não é ela estar aos pés de Jesus. O problema ali do Evangelho é que Marta se incomoda. E talvez isso em toda a questão, e por isso eu entro na questão LGBTQIA+, e também em outras questões político-partidárias, talvez não seja o problema da Marta, de Maria estar aos pés de Jesus. O problema é que existe um incômodo. Ou seja, o problema não é eu votar no Lula, é você ficar incomodado em eu votar no Lula. O problema não é você votar no Bolsonaro, é eu ficar incomodado em você votar no Bolsonaro. A gente tem que deixar bem claro isso e definir bem. Existem projetos políticos que nós temos que olhar. E aqui vale lembrar, né, a palavra de Francisco, do Papa, que diz que quem pensa em ser protagonista ou empresário da missão, seja na igreja, com todos os seus bons propósitos e suas declarações de intenção, muitas das vezes termina por não atrair ninguém. Alguns padres aí, cantores, alguns pastores mega que gostam, alguns preocupados em gerenciar a igreja como empresa, como uma equipe, né, empresarial, ele não consegue salvar e nem salvar. Nesse tempo, quero me lembrar que todo o mover da igreja deve ser por causa de Jesus Cristo. Assim que o Papa Francisco nos recorda. Todo o mover da igreja. Outra frase de Francisco, né? Francisco deixa bem claro isso lá em 2013, quando ele encontrou com os argentinos aqui na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, quando ele falou que nós não podemos ser uma igreja, a igreja não pode ser uma ONG, uma ONG. A igreja não pode ser uma ONG, ela deve ser um grupo, uma pessoa que parte por encontro. Ou seja, a gente não pode se reduzir àquilo que a semana passada, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37, quando aquele homem, ele apenas se torna aquele que vai socorrer e vai lá, paga a hospedagem, acabou. É preciso se envolver. E nesse encontro, o Papa nos recorda que a igreja não pode ser apenas assistencial, ou uma empresa, ou uma ONG. Tudo hoje tem a ver com a espiritualidade, ou seja, a minha ação pastoral, a minha ação, a minha vivência. Aí eu lembro dessa semana, eu estava lá no ponto do ônibus, lá onde eu trabalho, no ponto do ônibus, esperando o ônibus 10 horas da noite, quando uma senhora me para e me pede uma oração. Eu podia muito bem dizer para ela que não podia fazer oração. Ela perguntou se eu era padre, se eu era diácono, eu não estava nem aí, eu estava aí, agora ferrou. Como é que ela sabe que eu sou da igreja? Eu me perguntei, mas ela pediu uma oração. E naquele dia eu não pude negar, aqui que a gente aprende a oração, e não pude negar meus ouvidos para que ela pudesse falar alguma coisa, e perdi meu ônibus, mas foi o dia que eu cheguei mais cedo em casa. Tudo hoje tem que ver com a espiritualidade, não uma espiritualidade do fazer, do produzir para sermos vistos. O episódio de hoje, que Jesus vive, acontece a partir da casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus usava aquela casa como um ponto de apoio. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, já estavam acostumadas a receber Jesus, pelo que se parece. A gente sabe muito bem que aparece lá em João capítulo 11, versículo 1 ao 40, e também em João capítulo 12, 1 ao 3, o papel de Marta e Maria. Né? Você vê claramente que o mestre estava a caminho de Jerusalém. Jesus, ele viaja com uma comitiva. E não é uma comitiva pequena, não. Pelo menos 12 apóstolos. E aí você para pensar, 12 apóstolos, aí tem as esposas, né? Certamente tinha crianças, porque Jesus sempre viajou com uma comitiva. E para acolher toda essa gente, Marta devia estar lá desesperada para servir o melhor para o mestre e seu grupo. Mas o evangelho só fala de 3 pessoas. E Maria não, Maria se senta aos pés do mestre para ouvi-lo. Ela se senta na condição de discípula. E aqui vale a pena refletir que as mulheres, naquele contexto, não tinham o direito a serem discípulas. Elas eram negadas o direito de aprender sobre a lei, sobre a questão eclesial. Não podiam ser por questões culturais. Ou seja, havia a questão toda de como colocar a mulher, subjugar a mulher. E Marta, a prova disso é que Marta se dirige a Jesus, pedindo para que Jesus tome uma posição. Jesus fale alguma coisa e obrigue a sua irmã Maria a ajudá-la. Interessante como nós, às vezes, queremos tomar a posição de Deus. E aqui temos 2 modelos de espiritualidade, que muitas das vezes a gente coloca em conflito, não é isso? Pedimos o espaço para trazer aqui hoje, também aqui um fato interessante que eu vivi,
E eu falo isso, conto isso algumas vezes, e eu não vou dizer qual o local, mas eu fui um tempo atrás numa paróquia, e aí cheguei lá, o padre me acolheu com muito carinho, muito afeto, e perguntou quando eu seria dizimista na paróquia dele. Isso no primeiro dia. E no segundo dia, ele me pergunta quando eu seria o seu dizimista. E aí naquele terceiro dia eu não apareci mais lá, que eu falei, calma aí, ele quer que eu venha para a igreja para somar com ele, ou apenas para que eu seja tratado como um Zé Ninguém, ou seja, apenas uma fonte de renda. O interessante é que nós olhamos para essa questão aí de Marta e Maria, que muita gente às vezes fica querendo dar um ênfase para o papel de Maria, esquecendo o papel importante de Marta. Muitas das vezes nós queremos valorizar e colocar Maria como modelo. Ah não, porque ela sentou para ouvir Jesus. Na verdade, se você for olhar lá bem na frente, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 20 em diante, você vai ver que Marta vai até Jesus e faz uma profissão de fé. Uma profissão de fé profunda, dizendo que ele é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, e que ele vai, que certamente ele vai trazer o seu irmão de volta à vida, fazendo assim um reconhecimento da filiação divina de Jesus. Ou seja, essa mesma Marta que hoje é chamada a atenção, é a mesma Marta que vai de encontro ao mestre, e o mestre lhe fala, e ela fala, eu acredito sim que tu és o Filho de Deus. Essa mesma Marta faz uma profissão de fé, que hoje é chamada a atenção por Jesus, equivalente a de Pedro. Equivalente a de Pedro lá, há 2 semanas atrás, lá em Mateus capítulo 13, capítulo 16, versículo 13 ao 19. Uma das críticas de Jesus a Marta, nesse dia de hoje, é a necessidade do fazer por fazer. E esquecer-se de parar para refletir, para contemplar e também para ouvir a voz de Deus. E aqui vale para todos os líderes religiosos que vêm preocupados com o resultado final. Vale para esse sistema hoje que nos obriga a prestar serviço. Você tem aí um montão de gente que não tem tempo para a espiritualidade, para rezar, para contemplar, para meditar, nem mesmo para a família, porque tem que trabalhar para produzir e dar dignidade para os seus. E aí lembro claramente do Papa Francisco, que não adianta, talvez, alguns padres fazem missa da graça, missa não sei do que, missa da cura, e as missas temáticas, né, com rótulos, nem missa sertaneja, nem missa afro, se não houver um envolvimento real com Jesus. E aí entra o Papa Francisco dizendo que a igreja cresce por atração. Não é atração pela pessoa do padre, do bispo, do diácono, do leigo, nem por atração da minha beleza, dos meus olhos azuis. Ela cresce pela transmissão da fé. E a transmissão da fé, com um testemunho coerente, se dá até no martírio, no sofrimento. O interessante é que não é você ficar dizendo, né, Jesus vai te salvar, não é você dizendo aquilo que eu li do artigo de uma pessoa essa semana, dizendo cuidado com essas pessoas que usam muito da igreja para se esconder, e aí vale para líderes religiosos, para aqueles que estão apoiando certos candidatos, para aqueles que falam Deus acima de tudo. Cuidado com esse. E aí o Papa Francisco, quando fala que a igreja cresce por atração, mas não é uma atração, vamos dizer assim, pirotécnica, mas é um testemunho coerente. Marta e Maria são exemplo de mulheres fiéis a Jesus. Por mais que muitos tentem transformar uma em vilã e a outra em mocinha, não está aqui em julgamento o papel de Marta e Maria. Nós devemos encarar as duas como seu modelo. Primeiro, porque Marta abre a sua casa para receber Jesus e quer receber bem. Segundo, você vê claramente o papel de Maria em acolher com um abraço fraterno. E eu lembro, essa semana eu estive indo trabalhar, eu ia no trem para meu trabalho e eu abri meu celular e comecei a separar alguns artigos para poder refletir, para hoje nós conversarmos aqui. E aí eu estava lá, tão intertido no meu celular, olhando e lendo e procurando o artigo, lendo aqui o capítulo 11 de São João, lendo o capítulo 12, que são referências nesse texto de hoje, lendo os artigos de Papa Francisco, o texto do Papa Francisco no encontro dele com os jovens argentinos aqui no Brasil. E aí tinha um homem na minha frente rezando o texto. Rezava o texto e eu nem percebi. Só percebi que ele rezava o texto quando eu levantei para saltar.
aquele homem no silêncio, fazendo a sua prece pelo mundo melhor. E a gente, quando olha claramente para esse papel, ele dando testemunho ali, coerente. Outro dia, lá no trabalho, uma senhora evangélica, pelo que eu pude ver, impunha as mãos sobre aquela direção onde nós estávamos trabalhando e fazia sua oração, não com gritaria, como acontece com algumas igrejas, mas no silêncio, e via ela mexendo a boca, no silêncio ali, de longe via ela fazendo a oração. Aí alguém falou assim, deixa essa pessoa estar rezando para chamar o capeta. Eu falei, não, deixa ela orar. Ela ora por nós, está orando por alguém que está aqui nesse local. Por aqueles que rezam e falam intercessão, eles têm um papel fundamental. E aqui em Nova Iguaçu nós temos as Clarissas, aqui em Nova Iguaçu, que é uma fonte de intercessão pela igreja que nós devemos respeitar. Mas temos sempre que tentar juntar os dois lados, ter tempo para oração e tempo para a ação. Não podemos transformar todo o nosso culto, toda a nossa participação na igreja, algo assim, preocupado somente com lutas sociais. Também não podemos ter todas as missas e cultos e celebrações, falarmos só da espiritualidade. Aquilo que a gente ouviu do meu amigo José Sabino, quando ele fala que Jesus veio salvar o homem plenamente, e ele fala que quando salva o homem também, o homem caído à beira da estrada, evangelho de semana passada. Entre Marta e Maria não existe quem faz mais ou menos a vontade do mestre. O problema da Marta foi querer impor à sua irmã o ritmo que ela vivia, o modelo de espiritualidade dela. Manda ela me ajudar, Senhor. E aí eu lembro lá do texto lá de Eclesiastes, quando Eclesiastes capítulo 3, quando Deus fala que tem tempo para tudo. Talvez o que nos falte hoje em nossas espiritualidade e o que falte hoje em nossas práticas de fé seja o tempo para viver a fé. O evangelho de hoje, ele questiona o ativismo, questiona a prática pastoral de muitos, alguns padres, alguns pastores, alguns líderes religiosos que fazem questão de construir salas e prédios e igrejas, templos suntuosos, e esquecem de olhar para o templo que é a pessoa do pobre. O evangelho de semana passada, lá o homem caído à beira do caminho, o bom samaritano, o samaritano caridoso. O evangelho de semana passada, ele envolvia e envolve, com todo o respeito, ele envolve o tempo todo esse evangelho de hoje, quando Jesus é acolhido por alguém. O evangelho de semana passada, a pergunta era, quem é meu próximo? E a pergunta que surge com quem é meu próximo, como se fazer próximo dos próximos caídos à beira do caminho? E hoje temos a resposta. Primeiro, buscando sermos discípulos, e aí o Papa Francisco complementa, sermos missionários. Segundo, não ficarmos só no ativismo, mas não deixarmos o ativismo, a atividade pastoral, a atividade para somente uma pessoa, também devemos ajudar. O evangelho de hoje, ele não é para colocar contra um ou contra o outro. O evangelho de hoje, Jesus, quando dá bronca em Marta, porque aquele momento era um momento de aprender, era um momento de meditar, era um momento de contemplar, de ouvir e aprender. Bom, eu paro por aqui, lembrando a todos e a todas que estamos vivendo um tempo de pandemia, então quem puder use máscara. Agradeço a todos que rezaram e rezam por mim, continuem rezando. Ainda estamos vivendo ainda o tempo de pandemia. Também lembrando a todos e a todas para continuarmos aí na luta. Temos aí 14 milhões de brasileiros desempregados. Temos aí pais e mães, são 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Nós temos que ser solidários com eles. Temos que tomar uma iniciativa, não somente rezar. E vamos nós, nesta comunhão, celebrando a graça da vida. Pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude nesse domingo, 16º domingo do tempo litúrgico da Igreja Católica Romana. Agradeço aos amigos que estão conosco, que nos assistem. Deixa o seu like, seu dislike, comente, pois isso é muito importante para nós, para continuarmos produzindo aqui. Lembrando que durante a semana teremos aí o Caminho da Tradução. Se Deus quiser, até quarta-feira eu faço mais uma live com vocês aqui. Hoje, domingão, é de praxe, estamos nós aí. Não deixe de acessar nosso blog, denonato.blogspot.com. Quase não sai.
Bom dia, eu sou Daniel Nonato.